Estamos live. Olá, boa noite pessoal, boa noite. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo, então ainda bem que vocês estão aqui a chegar. Bora entrar. Olá, Arnaldo de Oliveira, olá todo o pessoal. Estava já com saudade de fazermos lives aqui no Instagram, estávamos sempre lá na outra rede, nunca mais cá tivemos. Boa noite, Brine. Zé, está aí, todo o pessoal está ali, embora chegar, embora entrar. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ana Francisco não pode faltar porque já paguei. Mauro está aí também. Rita está aqui conosco. Olá a todos vocês, olá a todo mundo. Bora entrar. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é a inflação, mas antes disso eu quero falar com vocês sobre outras coisas. Eu não sei o quão comprometido vocês estão com aquilo que é o vosso futuro, com aquilo que são as vossas obrigações e tudo mais, mas nós aqui no Dinheiro Limpo estamos sempre com um nível de compromisso altíssimo e é por isso que todos os dias produzimos conteúdo, todos os dias tentamos entregar a vocês o que há de melhor dentro daquilo que é o nosso trabalho. Oi, Craft! E também gostamos do facto de saber que vocês estão aqui conosco e fazem parte dessa família e desse compromisso. Por isso eu quero que, à medida que vocês vão entrando, vocês vão partilhando com outras pessoas, para que outras pessoas estejam aqui conosco, porque o conhecimento tem que estar disperso por toda a gente, por toda a sociedade, e é bom que a gente partilhe com amigos, com parentes, ali nos nossos grupos de família, nas nossas pessoas mais próximas aqui no Instagram, para que eles venham até conosco também. Então, embora partilhar e tudo mais, que é para vocês terem acesso a isso. As nossas lives de quinta-feira vão continuar, inexoravelmente, todas as quintas-feiras, às 19 horas aqui do Reino Unido e às 20 horas de Luanda. Nós vamos estar juntos para falarmos de algo que diretamente afeta as suas finanças, que diretamente afeta os seus investimentos, que vai, de certa forma, fazer com que você passe a investir melhor e a cuidar melhor do seu dinheiro. Então, as nossas lives de quinta-feira, elas são as mais práticas possíveis, assim, direto ao ponto. Eu aconselho vocês a pegarem numa caneta e numa lapiseira. Eu tomo sempre as minhas notas aqui, no meu iPad. Então, tenho aqui ele também com várias notas que eu quero partilhar com vocês. Nós fizemos pesquisas. O que é que nós vamos fazer aqui nessa distribuição de conhecimento? Não vamos fazer com que ela seja muito técnica, mas vamos fazer com que ela vá direto ao ponto. Então vamos tentar ser o menos técnico possível. Leandro, tudo bem? Estás aqui? Boa. Olha, já tenho aquilo que tu me pediste e depois vou mandar uma mensagem para ti, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós olhamos sobre inflação, e muitas vezes nos perdemos sobre aquilo que isso representa de facto. É que as pessoas normalmente quando falam, ou quando ouvimos na TV, ou em qualquer outro sítio que seja, não conseguimos ter uma correlação real daquilo que é, porque, de certa forma é uma coisa que não nos ensinam nas escolas, que só quem estuda economia é que aprende de um jeito ou do outro, mas é algo que todo indivíduo, independentemente de quem seja, de onde esteja ou do que faça, tem a obrigação de aprender, porque é isso ou é isso, não tem outra coisa a se fazer. E quando nós, por exemplo, olhamos para a inflação, poucas vezes conseguimos justificar como é que ela se cria. E hoje nós vamos ao detalhe para entendermos nesses 45 minutos de conversa como é que surge a inflação, por que razão a Angola está com uma inflação altíssima nesses últimos anos e porque é que os outros países também têm acompanhado um ritmo semelhante. Porque se vocês não moram em Angola, é importante vocês saberem também como é que a inflação afeta o vosso país e quais são os aspectos que estão ligados diretamente ao aumento dos preços todos os dias, tá? Então, quando nós falamos de inflação, é um termo de economia que representa o aumento geral dos preços, tá? Tanto para as pessoas, que somos nós os consumidores, mas também para as empresas. Então, quando nós vemos que o preço de um produto que no ano passado era mais barato, hoje está mais caro, nós dizemos que o preço inflacionou e precisamos compreender as razões pelas quais estes preços dos produtos são inflacionados.
Porque às vezes tem aumento no custo de produção, e isso faz com que os preços sejam mais elevados, mas existem outros fatores que estão diretamente ligados, e um dos fatores que nós mais sentimos, mas às vezes negligenciamos, é o excesso de moeda em circulação. Basicamente, quando tem muito dinheiro a circular, muito dinheiro na rua, nós sentimos que os preços começam a disparar. Vamos dar um exemplo aqui bem prático de inflação, eu acho que a partir disso vocês vão compreender, tá? Eu digo sempre isso, tá? Imagina que a gente esteja numa ilha e que exclusivamente a gente viva de maçãs, tá? De maçãs. E de repente nós somos 10 indivíduos e existem, por exemplo, 10 maçãs. Se nós somos 10 indivíduos para 10 maçãs e cada um de nós tem uma moeda para comprar a maçã, é normal que cada maçã vá custar uma moeda. Né? É super normal. Então a oferta e a demanda, e a oferta e a procura, elas vão fazer um encontro. E ali o preço vai ser um preço justo. No entanto, às vezes acontece de, por exemplo, a quantidade de maçãs dobrar. E agora nós somos 10 pessoas que temos 10 moedas, mas em vez de termos 10 maçãs como anteriormente, agora temos 20 maçãs. Se só existem 10 moedas para comprar as tais maçãs, o que é que acontece ao preço da maçã? Ele tem que baixar, porque existe uma oferta nesse momento que é maior do que a capacidade de procura. Depois, se por exemplo invertemos o quadro e sentimos que agora nós temos menos maçãs, as maçãs foram reduzidas pela metade, então em vez de 10 nós agora temos 5 maçãs, mas continuamos a ter as mesmas 10 moedas. O que é que acontece? Quer dizer que agora nós temos mais dinheiro do que maçãs. E quando nós temos mais dinheiro, mais poder de compra do que produtos exatamente para adquirir, normalmente isso faz com que os preços dos produtos disparem. E essa é uma situação que a gente vê muito em Angola, no geral. Existe dinheiro. Quanto maior for a oferta, menor é a procura. Não necessariamente. O que deve-se fazer é fazer um matching entre aquilo que se procura e aquilo que tem para se ofertar. Porque, por exemplo, se nós olharmos para aquilo que é real, os nossos problemas de economia foram sempre resolvidos por injeção de dinheiro. Então é injetar dinheiro. E se você injeta dinheiro, mas você não tem tipo indústria, você não tem uma produção que vá de encontro, como falamos nos exemplos da maçã, você não tem uma produção que vá de encontro ao poder de compra das pessoas, nós normalmente vemos o quê? Vemos os preços diretamente a inflacionarem. Olá, Rubem, bem-vindo. Então isso acaba influenciando muito na forma como a gente olha para o nosso dinheiro, na forma como a gente gera o nosso dinheiro e na forma como a gente planeja o nosso futuro. Porque se nós formos olhar primeiro e dizemos, olha, os preços hoje estão mais caros, os preços estão inflacionados, mas o que é que diretamente causou isso? Existem muitos fatores. Podem ser, por exemplo, os maus gastos públicos. Se nós tivermos um governo que usa mal aquilo que é o património público, nós vamos ter, isso vai acabar afetando diretamente a inflação. Se nós tivermos, por exemplo, excesso de moeda em circulação, isso vai afetar a inflação. Se nós tivermos pouca produção para aquilo que é a capacidade de compra das pessoas, isso vai acabar afetando a inflação. Então sempre vai existir vários aspectos diretos da nossa vida que vai fazer com que isso aconteça. E que, por exemplo, quando aumenta o custo de produção, e nós sentimos isso na pele, se hoje eu faço um produto, hoje eu tenho um produto que eu vendo, e vendo, por exemplo, a 1000 kwanzas, mas de repente, para produzir esse determinado artigo que antes era, vamos supor, eu vendo a 1000 e eu produzia 600 kwanzas, e agora eu tenho que gastar mais para produzir este mesmo material que eu vendo, porque, por exemplo, há escassez daquilo que é a matéria-prima para eu produzir esse meu artigo. Isso vai fazer com que o meu produto, de certa forma, também fique mais caro, e isso vai afetar as pessoas. Normalmente, nos outros países mais desenvolvidos, o problema da inflação ele é resolvido de uma forma mais simples quando a inflação não cresce a níveis muito altos, que é, os salários são ajustados na mesma medida, na mesma proporção que a inflação cresce. Por exemplo, tu tens aumentos salariais aqui no Reino Unido, imagina que a inflação foi de 2% no ano. Os salários vão ser ajustados para 2% também. E isso vai criar um determinado equilíbrio na economia. Isso vai fazer com que, por exemplo, se a minha renda ficou 2% mais cara, mas todo aquilo que é o meu ordenado, o meu salário, onde eu tirava o dinheiro para pagar a minha renda também foi aumentado, isso vai fazer com que o efeito dessa inflação seja menor. Ou
Só que nós olhamos para Angola, é impossível se fazer isso, porque não há capacidade nem nas empresas, nem no próprio sistema de acompanhar diretamente uma situação semelhante. Nós vimos, por exemplo, ano passado uma inflação de 27%. Arredondando, vamos falar de 27%. 27%, onde é que ia sair dinheiro para aumentar em 27% todos os salários? Seria completamente insustentável e nem sequer resolveria o problema da inflação, porque quando tu tens mais dinheiro para adquirir bens, os bens por norma se tornam mais escassos e os preços também vão a disparar. E isso nós vamos falar aqui no processo, porque eu tenho isso aqui na minha agenda. Existem vários índices que normalmente instituições ali qualificadas usam para medir a inflação. Mas nós não estamos a fazer uma live muito técnica, então nós vamos falar do IPCN, que é o Índice dos Preços do Consumidor Nacional. Que eles pegam ali nas rendas das famílias mais baixas e tentam analisar o poder de compra dessas pessoas e depois, com os aspectos devidamente avaliados que eles fazem, vêm ali com o que é a inflação direta para o país e tudo mais. Mas é claro que em Luanda você não sente a inflação do mesmo jeito que se sente na Luanda Norte, por exemplo. Então é importante olhar para cada uma das províncias do país de forma particular, porque o efeito da inflação é diferente. Produtos básicos em Luanda que custam se calhar 1000 kwanzas, ali na Luanda Norte ou no Kwanza Norte pode custar 1300, e existem outros fatores associados a isso, por exemplo, a logística, demora muito mais tempo para chegar lá, então é mais difícil, e isso também afeta diretamente o desenvolvimento de uma sociedade e de um país, porque se você ver, se fica mais barato para as pessoas viverem em Luanda, que é a capital, está tudo abarrotado e tudo mais, do que viverem no interior, que tem, por exemplo, empregos e tem mais gente. As pessoas vão sempre migrar de um sítio para o outro, vão todas sair do interior e tentar vir para as capitais, porque apesar da inflação ser dada com um número geral, ok, no país a inflação subiu 27% no ano. Em algumas províncias se sente muito mais isso. Deve ter pessoas aqui que moram no interior do país e sentem o quão difícil é às vezes adquirir coisas mínimas, e às vezes as linhas de transporte dos produtos se fecham, de repente o interior do país chega ali e fica sem transporte de trigo por um tempo. Se não chega lá trigo, o preço do pão vai subir. É muito mais fácil chegar para Luanda do que chegar para outros sítios. Se vocês tiverem questões, eu estou a ver aqui questões, eu quero que vocês coloquem na caixinha. Nós vamos falar dos salários mínimos e tudo mais, e dessa medida de aumentos de salários, que não vai resolver o problema, obviamente não vai resolver o problema das pessoas, porque o nosso problema aqui é bem maior do que um aumento de 50% apenas no salário mínimo. Mas nós vamos tentar correlacionar tudo isso para ver como é que isso funciona. Então, tu tens, por exemplo, algo que é quando os custos eles puxam os preços. Então, os custos das coisas, os custos dos produtos, eles acabam puxando a inflação para cima. Isso acontece quando os custos, por exemplo, você mantém um negócio, eles sobem. Obviamente, tu que és cliente vais ter que pagar mais, e isso fica complicado. Por quê? Porque as empresas elas também têm que manter o seu negócio em pé. E muitas das vezes, se o custo de manter o meu negócio sobe, eu vou ter que subir os preços dos meus produtos também, e isso vai acabar afetando no geral. Depois tem aquela inflação que nós já falamos, que tem a ver com a procura e a oferta, né? Que se chama inflação de demanda, que a gente referiu aí, que eu acho que é o que vocês veem no dia a dia e conhecem muito bem e veem como é que funciona isso. Então, e depois nós temos às vezes as medidas que se pensam, como é que o nosso país, enquanto autônomo, podia pegar e tentar baixar a inflação. Agora nós estamos com subida do preço do petróleo, como é que isso pode afetar para nós na inflação de forma geral? Antes de nós olharmos para isso, eu quero vos mostrar aquilo que são os números da inflação em Angola e como é que isso afetou diretamente os angolanos desde 2010, conforme a gente falou, tá? Eu tenho... Não percebi? Eu não consigo ver aqui. Obrigado pelos badges, de verdade, é sempre nice que Felisbela, obrigado. Eu não consigo ter feedback sobre os badges. A Felisbela sempre está aqui e compra badges para nós.
e eu só posso agradecer, tá? Eu vou partilhar convosco aqui uma imagem, vou tentar ver se ela está bem definida e se vocês conseguem ver bem. Se vocês conseguem ver bem essa imagem, deem um feedback para eu saber, tá? Se vocês conseguem ver bem, mas eu vou ler essa imagem para vocês. Isso aqui, ela reflete mais ou menos aquilo que era a inflação desde 2010, o que é que aconteceu diretamente na nossa economia, tá? E fomos olhando para aquilo que foi essa inflação ao longo desses anos todos. Digam-me se vocês conseguem ver bem, tá? Eu não tô até feedback de vocês, mas digam-me se conseguem ver bem. Conseguem ver bem? Estão a dizer que não conseguem ver fixe, né? Mas não faz mal, eu vou traduzir isso para vocês, tá? Para ver se faz sentido. Eu vou olhando aqui para o meu tablet e eu vou falar com vocês. Em 2010 a inflação foi de 15,31%. Como nós já falamos, a inflação representa a subida dos preços dos produtos e dos serviços, né? E acaba afetando tanto os negócios como os consumidores também. Em 2011 foi menor, foi de 11,38%. 2012 também a inflação ia baixando, estávamos num momento de economia bem melhor. Obrigado pelo badge, Tuno, obrigado também, de verdade. Estávamos num momento melhor, em 2013 foi para 7,69, 2014 7,49, mas de 2015 começou a subir muito a inflação. Nós tivemos 14,27 de inflação em 2015 e em 2016 foi a maior inflação que nós tivemos na década, e vocês devem lembrar disso, vocês estavam vivos, estavam nascidos naquela altura. Nós tivemos uma inflação em 2016 de 41,95%, ou seja, assim, do nada, vimos os preços dos produtos a subirem de forma astronómica. Obrigado, Pureza, pelo badge também. E isso teve um efeito real, porque nós sentimos, eu lembro como se fosse hoje em 2016, que os preços das coisas ficaram muito mais caros que nos anos anteriores. As empresas começaram a despedir pesado, porque a economia como um todo foi afetada, o preço do petróleo caiu substancialmente, e isso afetou muitas coisas diretamente. Por que tu deves considerar a inflação no teu dinheiro? Porque a inflação faz com que o teu dinheiro valha cada vez menos. Ou seja, se tu, por exemplo, investes, tu só ganhas de facto dinheiro se consegues ter uma rentabilidade que seja acima da inflação. E em Angola é muito difícil ter uma rentabilidade que seja acima da inflação com esses números tão altos. Por exemplo, nós estamos a falar de uma inflação na ordem de 27%, com uma taxa básica de juros de 20%. Existem várias medidas que normalmente o Estado tenta usar para melhorar a situação da inflação, e uma delas é tentar criar uma desinflação, que é forçar mecanismos para que de forma anormal a inflação começa a diminuir. Por exemplo, nós tivemos, acho que em julho do ano passado, um aumento da taxa de juros de 15,5% para 20%. Por que se aumentou a taxa básica de juros? Porque se entende, por exemplo, se há muito dinheiro em circulação, se a nossa inflação é desse tipo, então, se eu subir as taxas de juros, vou fazer com que as pessoas, em vez de terem tanto dinheiro em circulação, olhem para o investimento e para a poupança como uma boa opção para rentabilizar o seu dinheiro. Só que em Angola nós temos uma população que não é educada financeiramente, então não compreende muito esses aspectos de poder investir para fazer o próprio dinheiro crescer. E depois ainda tem aquela situação do tipo... o que acontece nos números não é o que acontece na economia real. Então, nós podemos ter aqui um cálculo de 27% de inflação em 2021, mas as pessoas que estão mesmo na street, que vivem o dia a dia, sabem que os bons preços subiram muito mais, porque os preços eles não sobem de forma igual. Ou seja, não vai ser todos os setores que quando há uma inflação de 20% vão sentir esse aumento desse jeito. Então, tu às vezes tens um setor a subir 12%, outro setor a subir 27%, outro setor a subir 40%, e depois em Angola nós não temos aquilo que é aquela situação, aquele controle em prol do consumidor, que é estar a olhar para aquilo que são os preços. Não existem regras de precificação bem estabelecidas, e faz com que muitos comerciantes disparem os preços dos produtos de forma desorganizada, e isso obviamente tem um efeito terrível para aquelas pessoas que compram. Por exemplo, quem foi à praça o ano passado em janeiro para comprar tomates e depois foi esse ano em janeiro, viu o quanto o preço do tomate disparou. E é super difícil controlar esses aspectos todos. Por exemplo, se existe uma vontade do Estado em controlar
o excesso de moeda em circulação, é muito difícil que isso aconteça. E o Ruben está a dizer isso que eu ia dizer logo a seguir, porque nós temos uma economia que é completamente informal. Eu acho que a maior parte da nossa economia ainda é informal. Se as pessoas vão ao mercado para fazer as suas compras normais, as pessoas precisam de cash. E se as pessoas precisam de cash, ou você pega em todo o comércio informal e tenta criar mecanismos de formalizá-lo, que nem deve ser tão difícil abrir uma conta bancária para todo mundo que é comerciante, oferecer um TPA, um TPA, né? Assim que se diz, oferecer um TPA às pessoas, dar um TPA às pessoas vão pagando, baixar as taxas para que isso seja mais... A live não vai ficar gravada, infelizmente. Baixar as taxas para que isso seja mais apetecível para as pessoas então se juntarem a isso, porque inflação existe toda hora. Mesmo quando você vai no mercado fazer compras normais, se você for num sábado de manhã, você vai sentir que os preços estão mais altos do que numa quarta-feira ao fim de tarde. Porque ao fim de tarde o comerciante ele diz, eu tenho que vender já aqui os meus produtos, eu vou despachar isso e ponto final, vai ter que ser. Mas num sábado de manhã, por exemplo, você consegue ver que os preços estão ligeiramente mais altos. Então, nós tendo uma economia que é muito informal, tentar tirar as moedas de circulação é algo que não vai resolver muito, porque o nosso problema não é só causado pelo excesso de moeda em circulação, e essa deve ser até a menor das preocupações, porque é óbvio que as pessoas quase não têm dinheiro. As pessoas quase não têm dinheiro. O nosso problema é exatamente causado pela escassez de produção, porque, por exemplo, se tu olhamos para aquilo que é lógico, se tu, por exemplo, tens muita fuba a ser produzida. Angola ainda importa fuba, para vocês verem quão incrível isso é. Se você tem muita fuba a ser produzida, bastante fuba a ser produzida, é normal que a oferta seja grande, então vai fazer com que o preço da própria fuba em si acaba caindo. Mas tu tens pouco produto para que seja consumido, obviamente, isso vai fazer com que os preços continuem disparando. Então, nós sendo um país que vive muito de importação, nós somos muito prejudicados por causa desse aspecto. Porque de repente, quando o câmbio está muito alto, os custos de produção sobem lá fora também. Por exemplo, para aquilo que a gente importa dos Estados Unidos, se nós vamos num momento em que os Estados Unidos têm uma inflação muito alta, e quase todos os países do mundo hoje em dia estão a viver com uma inflação muito alta, por quê? Por causa de questões simples como o Covid. O Covid acabou afetando os países todos. E Angola é mais na questão comercial e mais no preço do petróleo que caiu do que propriamente na injeção de capital para a população, porque Angola não fez isso. Mas quase todos os países, eles tiveram aquilo que eles chamam apoio emergencial, que é, por exemplo, as pessoas como perderam os seus empregos, né? Todo mundo, muita gente perdeu os seus empregos, 20%, 30% da população, porque várias empresas tiveram que fechar. Então os países tiveram a auxiliar as pessoas, tiveram a dar aquelas ajudas a todas as famílias. Mas era um momento que, por exemplo, nós vimos as pessoas também em lockdown e com receio de irem para as ruas, né? E pessoal, vocês estão aqui na live, vamos fazer o seguinte, vamos partilhar essa live com mais pessoas, para termos mais pessoas aqui. Chegamos a um certo número, eu vou oferecer para vocês, se calhar, uma apresentação dessa nossa live ou alguma coisa assim parecida. Então vamos embora partilhar, tá? Estava eu a dizer que o facto das pessoas estarem confinadas fez com que as pessoas também não gastassem grande parte desse dinheiro. E depois do lockdown estar abaixo, havia muito dinheiro para ser gasto. Só que havia uma baixa produção, porque as pessoas tinham perdido o seu emprego. E se você tem menos mão de obra, você não consegue produzir no mesmo ritmo. Fora que os países imprimiram muito dinheiro. E a impressão de dinheiro, que é algo que nenhum país quer abdicar, ajuda, por exemplo, a resolverem vários problemas na economia, como, por exemplo, dar o suporte que se precisa ao seu próprio povo. Porque vocês olham, por exemplo, a Angola. Nós temos a nossa moeda, às vezes, a desvalorizar muito ao longo dos anos, né? E nós podíamos pensar, por que a gente não adota uma moeda mais forte? Não adota um dólar americano, por exemplo? Mas ao fazermos isso, o Estado vai perder o poder de imprimir moeda e de resolver os problemas da forma que mais gosta, né? Que é a forma mais simples, que é basta injetar mais capital para ver se as coisas se resolvem de facto. Então, isso acabou criando um efeito inflacionário muito grande no mundo todo e que, por exemplo, acabou afetando também os nossos investimentos de forma geral, acabou afetando os nossos investimentos. Fomos migrar um pouquinho para aquilo que é, por exemplo, Bolsa de Valores. Quem investe na Bolsa de Valores, hoje em dia,
Sim, essa impressão de dinheiro influencia muito a inflação. É um dos fatores, aliás, que mais influencia a inflação, porque você cria muita moeda em circulação para uma produção que se mantém constante. E se a produção se mantém constante e você tem mais dinheiro, isso cria um problema tremendo. Porque às vezes vamos olhar aqui para um problema real, tá? Imagina que de repente todos nós recebemos um aumento de 50% no nosso salário. Todo mundo que está em Angola, 50% do salário aumentado. É fantástico. Só que um aumento de 50% no poder de compra de todo mundo vai ter que ter uma produção que também aumente numa perspectiva semelhante. E é quase impossível porque isso nunca vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Se você quer comprar um carro, por exemplo, e várias pessoas têm o mesmo poder de compra para ir para o carro, a stand que vende o carro vai ficar com menos produto para vender, os preços vão normalmente escalar. E existem fatores que nós olhamos, por exemplo, para o aumento das taxas de juros. Quando se aumenta as taxas de juros na perspectiva de baixar aquilo que é a inflação, né? Porque você vai guardar mais dinheiro e tudo mais. Apesar do nosso Estado ter dito que não ia aumentar as taxas para aquisição de crédito, é basicamente impossível. Não tem como. Aumenta as taxas de juros para você que é um empreendedor. Pedir um crédito também fica muito mais caro. Então o que acontece? Existe uma intenção direta em pegar numa economia que já está mal e tentar lhe atrasar um pouquinho mais para ver se baixa essa inflação. Que é o que basicamente o aumento das taxas de juros acaba por fazer. Agora, quando um país quer incentivar uma economia, o que é que ele faz? Ele normalmente baixa as taxas de juros. Porque se eu baixo as taxas de juros, eu e tu conseguimos ir ao banco e pedir um crédito com uma taxa de 10%, de 5%, em vez de ser essas taxas de 35%, 40%. Só que isso também cria outra vez inflação. Então, a inflação é um fator que nós vamos ter sempre que lidar com ele. Mas o mais importante é você saber como é que eu, enquanto investidor, devo, por exemplo, pegar no meu dinheiro, usar o meu dinheiro a favor de resolver todos os meus problemas e não fazer com que o meu dinheiro perca tanto valor ao longo do tempo. Vamos olhar para aqui um caso em que você tenha 1 milhão de kwanzas e estamos no ano, vamos voltar no tempo aqui, tá? E estamos no ano 2010, tá? Estamos no ano 2010 e você, nesse momento, em 2010, tem 1 milhão de kwanzas. E você diz o seguinte: eu não sei o que fazer com esse dinheiro, então o que eu vou fazer é poupar, vou deixar na minha conta a ordem ali. E se você for olhar de 2010 até hoje em que nós estamos, tivemos uma inflação na ordem de 616%, uma inflação acumulada de 616%. Por quê? Porque infelizmente para a nossa dor, a inflação do ano anterior afeta a inflação desse ano também. Então não é tipo, inflação de 2001 27% e está tudo bem. Não, a inflação do ano anterior, que vinha parece que em 25%, acaba afetando a inflação desse ano. Então, a inflação, ela é a juros compostos, podemos dizer desse jeito. E se a inflação é a juros compostos e você só poupa, você acaba perdendo muito dinheiro. E se nós olhamos, se voltamos para 2010, olhamos para 2010 e vimos cá agora, eu tenho aqui isso até anotado ao detalhe que era para não me esquecer. Se olhamos de 2010 a 2014, nós verificamos um processo de deflação na economia nacional, de 2010 a 2014. Por durante esse período, a inflação acumulada caiu de 15,31% para 7,48%. Então foi um período bom no cômputo geral. Se nós tentamos lembrar aí 2010 para 2014, foi um período bastante bom para nós. Então, mas é necessário compreender, e são aspectos um pouquinho técnicos, para vocês podem ver que uma deflação tão acentuada é diferente de uma desinflação, tá? Porque quando você, por exemplo, tem uma desinflação, é um processo mais natural. Uma deflação nem tanto, mas depois nós vamos falar disso ao detalhe, que é para a gente compreender aqui. Depois, de 2015 a 2020, nós verificamos vários intervalos e momentos difíceis no geral para nós.
tendo a inflação chegado a atingir 41,95% em 2016 e foi o índice mais alto da década que nós tínhamos falado. Então, se comparado com outros países, tá? Outros países do mundo, vamos, por exemplo, olhar para o Reino Unido e olhamos para aquilo que foi de 2010 a 2016, Angola teve uma inflação acumulada de 248%, quando, por exemplo, o Reino Unido teve uma inflação na ordem de 13,80%. Nós às vezes nos perguntamos, dissemos, olha, por exemplo, é muito caro morar na Inglaterra, é muito mais barato morar em Angola, por exemplo. Só que não. Só que nesse caso não, porque, por exemplo, eu só estou num país em que o salário mínimo é ajustado com a inflação e o salário mínimo serve para você ter uma vida com dignidade, mesmo que você pague 10 vezes mais por uma casa do que você pagaria em Angola, você continua a ter uma vida mais barata. Porque quando nós vamos olhar para o custo de vida da cidade, nós temos que olhar para aspectos como, por exemplo, o salário mínimo. Então, se você não tem um salário mínimo que seja decente e que dê para cobrir as suas contas, estamos a olhar para o salário mínimo agora ajustado, o mínimo dos mínimos, na ordem de 35 mil kwanzas. O que é que dá 35 mil kwanzas para a pessoa fazer? Não chega nem sequer para a pessoa comprar uma cesta básica. Então, isso torna o custo de vida elevadíssimo. E o custo de vida torna-se muito alto quando a inflação é muito alta. Então, eu, enquanto investidor, o que é que eu penso? Eu tenho que investir o meu dinheiro também a juros compostos, porque a inflação é a juros compostos. Porque mesmo que você ganhe 25% de juros por ano em Angola, com uma inflação que vai às vezes 23, às vezes 25, às vezes 27, quando terminar o teu período de investimento, vamos supor de 5 anos, você até vai ter ganho dinheiro. Só que esse dinheiro não vai gerar um lucro real. O que é um rendimento real? É a tua taxa de lucro de juros e depois você subtrai aquilo que é o efeito da inflação. Porque nós estávamos aqui a falar que depois que nós consideramos no ano desde 2010 até 2021, dezembro de 2021, com uma inflação acumulada na ordem de 616%, 1 milhão de kwanzas ia comprar mais ou menos a mesma coisa que hoje, em 2022, estamos já no princípio de 2022, 140 mil kwanzas comprariam. Ou seja, se você tivesse 1 milhão de kwanzas daquela altura, compra a mesma coisa hoje, se nós formos assim a ver a valor real, que 140 mil kwanzas compravam naquela altura. Pô, isto é uma desvalorização na ordem de 86%. Porque quem tinha 1 milhão de kwanzas lá em 2010, comprava um carro. Comprava um carro. Você pegava, comprava um carro com 1 milhão em 2010. Mas 1 milhão de kwanzas hoje, nem pensar. Longe de comprar um carro. Você compra aí uns 4, 5 tênis de cada 200 mil kwanzas e acabou. Então, isso é quanto, se tiverem questões, lembrem-se de deixarem na caixinha. Isto é quanto a inflação afeta diretamente o nosso poder de compra. Aliás, vocês lembram? Nossa referência para quando, no tempo que o nosso dólar era do câmbio de 10, era o próprio I10 que nós comprávamos a 10 mil dólares. E 10 mil dólares era algo perto de 1 milhão de kwanzas. E quando nós comparamos aquele período em que estávamos, para olharmos naquilo que a gente tem hoje, a gente vê o quão absurdo é. Imagina que os mesmos 1 milhão que tu possuis hoje na tua conta, que tu estás feliz por conseguires fazer uma poupança, valem a mesma coisa que 140 mil kwanzas valiam naquela altura. E se nós formos olhar, 140 mil kwanzas naquela altura eram 1.400 dólares, é basicamente hoje 1 milhão, são ali 2 mil dólares e por aí. Então nós sentimos isso diretamente e depois nós pensamos assim, mas Euclides, o preço do petróleo a subir no mundo todo deve fazer com que a inflação baixe. Isso depende. Depende muito. Se nós olharmos, vamos fazer uma análise que venha de fora para dentro. Lembrando que estamos a tentar colocar as coisas da forma mais simples possível, tá? Se nós estamos, por exemplo, nos Estados Unidos, o preço do petróleo está lá em cima, né? E pronto, passou 100 dólares, ok? Se o preço do petróleo sobe,
quais são os efeitos reais que tu tens, né? Vamos falar de economias que não dependam tanto do petróleo como a nossa, tá? De economias em que o petróleo representa, sei lá, 15, 20% ou qualquer coisa assim parecida. Numa economia como essa, se o preço do petróleo sobe, os produtos associados ao petróleo também sobem. Então tu vais ver o plástico a subir, o gasóleo, a gasolina também a subir, e isso acaba afetando diretamente essa linha de produção específica. É claro que o petróleo não vai ser 100% ligado àquilo que é a inflação de modo geral, mas a esses produtos que afetam, que as pessoas consomem no dia a dia, vão afetar direto, porque se o combustível sobe, vai afetar toda uma linha de logística, porque o transporte fica também mais caro, o frete para transporte de cargas fica muito mais caro. E se nós olharmos nesse momento que o mundo já tem um problema logístico que já está institucionalizado, com os preços dos combustíveis mais altos, fica também tudo ligeiramente mais alto e acaba influenciando diretamente nisso. Agora, na nossa economia, se nós vamos olhar para Angola, acredito que hoje foi feito com o preço do petróleo a $39, né? Se nós estamos com o preço do petróleo a 100, sobra um excedente muito grande. Então, dá para controlar melhor o câmbio, porque vai entrar muito mais dólar para o país. Muito mais dólar com a venda de petróleo. Mas vai depender muito do que é que se vai fazer com esse excedente. Porque se o Estado decidir fazer com esse excedente o que o Estado sempre fez, não vai ajudar muito na 59. Não vai ajudar muito naquilo que é a economia de modo geral. Depende muito do que é que se vai fazer com esse excedente que se tem. Depende muito de como é que vai ser as políticas de gestão do país, como é que eles vão olhar, o que é que vai ser a prioridade deles, se vai ser aquela outra prioridade, se vai ser pagar a dívida externa, se vai ser o quê. Depende muito do que é que vai acontecer com essa gestão de forma geral, mas é claro que temos mais dólares no país, ajuda para as nossas aquisições de importação, mas o problema da Angola, eu acho que resume-se muito à indústria. Se nós industrializamos o país como um todo e começamos a produzir na escala da necessidade da população, nós vamos ver os preços a diminuírem, as coisas a entrarem para um aspecto mais justo. Porque atualmente não existe nenhuma possibilidade de nós vivermos a nossa inflação baixar para níveis de 10% nos próximos 3, 4, 5 anos. Talvez até nós podemos ver a inflação a subir um pouquinho mais, porque se nós formos comparar com o que foi como é que é? Com o que foi no ano passado, em janeiro nós tínhamos uma inflação acumulada, acho que de 1,4%. Nesse janeiro já tivemos uma inflação de 2%. Não sei ainda quais vão ser os valores de inflação de fevereiro, mas vai ser extremamente complicado. Ou seja, o facto de todos os países, no geral, estarem a enfrentar problemas inflacionários, fazem com que nós, que somos um país que depende muito de outros países, talvez também não tenham um benefício real tão grande. É claro que tem um benefício, porque é muito melhor estar o câmbio mais baixo e ter mais dólares do que ao contrário. Mas o benefício não é tão grande como seria, por exemplo, de repente o preço do petróleo disparou, mas os níveis de inflação lá fora, nos players que a gente necessita e tem parcerias, serem mais baixos do que são atualmente. Então, como é que você faz e como é que você vai saber se eu de facto estou a ganhar dinheiro de verdade dentro daquilo que são os investimentos que eu estou a fazer? Porque o pior que se pode fazer quando nós olhamos para a inflação como um fenômeno que afeta o teu dinheiro é poupar. Tipo, se você mesmo guarda o teu dinheiro por baixo do colchão ou no cofre que tem no cubico, é tipo a pior coisa, a pior das piores coisas que você pode fazer. Por quê? Porque todo mês que passa, o teu dinheiro perde valor. Se você for um empreendedor, tens o teu pequeno negócio, tens a tua loja que tu compras produtos todos os meses para revender, tu vais sentir que se tu ficares com um estoque por 4 meses e depois conseguires vender isso tudo no final de 4 meses, o dinheiro que tu adquiriste já não vai ser suficiente para voltar a comprar a mercadoria que tu possuis. Então,
Poupar não adianta. E investir, por exemplo, num negócio é uma situação que a pessoa tem que ter expertise para controlar diretamente que tipo de negócio é que eu estou a fazer e o que é que vai e como é que vai influenciar a minha logística nesse tipo. Se, por exemplo, você... aqui alguém perguntou... Deixa eu ver... Onde é que está isso? E se guardar divisas? Não, guardar divisas também não adianta, porque mesmo as próprias divisas, mesmo lá fora, vamos supor que você tem dólares nos Estados Unidos e você está a usar esses dólares postos nos Estados Unidos, você também consegue comprar menos coisas com os mesmos dólares. E se você guarda, por exemplo, dólares em Angola, o que acontece é que, vamos supor que você comprou dólares há 1 ano e meio atrás, quando o dólar estava próximo dos 700 kwanzas. Hoje, que o dólar está quase nos 400 kwanzas, aqueles dólares que você comprou lá naquela altura, agora dão menos kwanzas também. E, porque a inflação está maior, servem para comprar menos coisas. Então, poupar, independente da moeda que seja, não adianta em nada. Não adianta absolutamente em nada. Muitos países eles mantêm as taxas de juros muito baixas, que é para poder incentivar a economia de modo geral. Se você for para a Europa tem quase todas as taxas de juros próximas de zero. Por quê? Porque é mais fácil você pedir um crédito, pagas menos por esse aspecto. Então, se você tiver que investir, vais ter que investir em renda variável, vais ter que investir em bolsa de valores, porque por norma nós temos a bolsa de valores a dar umas rentabilidades médias, sei lá, de 6 a 10% por ano, nas melhores das hipóteses. E isso vai fazer com que você tenha uma rentabilidade que seja acima da inflação que esses países vivem, que normalmente é abaixo de 4 ou 5%. Então faz com que você tenha um rendimento real bom, porque nós, no nosso caso em Angola, imagina que você vai fazer uma poupança, um depósito a prazo de 13%, tá? Tens um depósito a prazo de 13% e colocaste 1 milhão de kwanzas. Esses 1 milhão de kwanzas você colocou em janeiro e depois você colocou em janeiro, mas depois, em dezembro, você vai receber, né, depois de 12 meses, com uma inflação de, por exemplo, 27%, você, em vez de ganhar dinheiro, você perdeu dinheiro, porque 1 milhão e 130 mil kwanzas, por exemplo, e você nunca vai receber 1 milhão e 130 mil kwanzas, porque sob o lucro ainda tem o IAC, que é o imposto sobre a aplicação de capitais de 10%. Tem outras taxas que tu vais ter que pagar no banco. Então, na melhor das hipóteses, vamos falar que em vez de receberes 1 milhão e 130, vais receber ali, sei lá, 1 milhão e 90, ou 1 milhão e 100, ou 1 milhão... Pronto, vamos falar 1 milhão e 100. Recebeste 1 milhão e 100 do teu dinheiro que tu mantiveste ali por 1 ano. Só que depois tu tens uma inflação que está em 27%. Então, o mínimo que tu podias ter para equiparar-se à inflação, e isso contando que no mercado real as coisas também só inflacionaram na ordem de 27%, não foi mais, o mínimo que tu precisavas ter era 1 milhão 270. E agora tu vais pensar, mas pô, se eu recebi 1 milhão e 100, eu perdi dinheiro. Logicamente, porque 1 milhão e 100, depois de um ano, na verdade compra menos do que 1 milhão, que foi o valor que você investiu no início, comprava anteriormente. Isso é o que a gente vive diariamente. Isso é o que acontece a todo mundo que decide investir em Angola, que decide e que vive em Angola diretamente. Porque, por exemplo, nós que moramos no estrangeiro, se formos olhar para o ano de 2021, foi um excelente ano para investimento. Porque nós tivemos uma apreciação do Kwanza superior a 15 a 6%. Foi superior a isso. E tu, quando chegaste inicialmente e investiste e tiveste já apreciação superior a 16% e ainda tiveste uma taxa de juros de 22% ou 23%, tu conseguiste ter um lucro muito alto. Mas isso por quê? Porque tu moras no estrangeiro e depois transferiste esse dinheiro para o estrangeiro para pagar as tuas contas no dia a dia e fazer outros investimentos, se calhar. Mas tu vives em Angola, mesmo os 26%, os 24%, não foram de todo um retorno real muito alto. Mas é claro que investir é melhor do que manter o dinheiro guardado. Porque, por exemplo, tu às vezes tens as taxas de juros e os nossos investimentos, por exemplo, eles são pré-fixados. Ou seja, nós temos os juros, sabemos quanto vamos ganhar inicialmente, se formos falar das nossas poupanças e dos nossos títulos, eles são pré-fixados. Nós sabemos quanto é que nós vamos ganhar inicialmente. Se nós sabemos que agora estamos a ganhar uma taxa de 23% e nós investimos por um período como 5 anos, e durante esses 5 anos o processo for inverso,
e a inflação começar a cair significativamente por causa de medidas institucionais que o próprio Estado vai implementar, que é o que se espera que aconteça na melhor das hipóteses, isso vai fazer com que depois eles também baixem as taxas de juros. Então as taxas de juros vão baixar para, sei lá, 16, 15, 14, quanto eles virem que é necessário se baixar as taxas de juros. Mas aquele investimento que você fez anteriormente, pré-fixado, sem ajuste de taxas e sem relação nenhuma com o câmbio, por exemplo, vai se manter e vai te dar um lucro real bastante grande no processo. O problema é que ninguém pode prever, eu não sou economista, né? Eu sou um entusiasta, e acho que é importante para poder seguir os meus investimentos da melhor forma. E você não consegue prever o que é que vai acontecer com o futuro do país. O que nós podemos olhar é o seguinte: nós estamos em 2022, é um ano de eleições. No ano de eleições, normalmente as coisas nunca são tão reais. Isso acontece em todo o mundo. Quando há eleição, há mais projetos a serem feitos, quando na verdade devia estar só a se avaliar as coisas. Mas há mais projetos a serem feitos, há muita coisa a andar e há aquela impressão. E os gastos públicos também são muito maiores nessa fase. Então nós vamos ter um 2022 em que vai ter mais dívida. Se nós formos, não vai ter guerra, né, Osvaldo? Vai ter mais dívida. Eu acho que a dívida desse ano é superior na ordem de quase 14%. Se não me engano, mas um número entre 14% e 17%. Então vai ter mais dívida, vai ter mais gasto público e esses efeitos vão se sentir mais tarde. Ou seja, mais tarde a gente vai sentir isso diretamente. Vamos começar a verificar isso. Então, se você é um investidor, você tem que pensar naquilo que é o futuro do teu dinheiro. Então, qual é o futuro do meu dinheiro? O que é que vai acontecer de facto comigo depois de 2022? Eu não sei. Porque, por exemplo, mesmo aquelas pessoas que previram um déficit em Angola esse ano na ordem de, sei lá, 2,2%, já têm que fazer uma análise diferente porque o preço do petróleo disparou e vai ter excedente. Eu também não tenho como prever o que vai acontecer com Angola em 2023 e 2024, mas eu prefiro fazer uma análise pessimista sempre. Porque se você faz uma análise pessimista, você garante preservação do teu próprio dinheiro. Então, na pior das hipóteses, eu posso pensar que 2024 pode ser um ano muito difícil. Eu prefiro pensar desse jeito, tá? Porque os nossos problemas são tão grandes que não tens como tu resolveres assim, de um estalar de dedos, vou aumentar os salários mínimos em 50%. Porque as empresas sentem diretamente isso. Toda aquela empresa que pagava, por exemplo, 22 ou 23 mil kwanzas aos seus funcionários, de repente vem uma lei que vigora e diz: olha, tu agora vais começar a pagar aos teus funcionários mais 50%, 35 mil kwanzas. E tu, que és o empresário, prestas serviço ao próprio Estado. E tu sabes que o Estado demora 6, 4, 5 meses para pagar as faturas. Então tu agora como empresa tens que pagar esses salários a essas pessoas, mas tu não tens como pagar esses salários a essas pessoas. Então o que é que vai acontecer quando as pessoas tiverem aumentos de salários? Provavelmente vão ser despedidas. É o que vai acontecer provavelmente. Porque imagina que uma empresa seja de prestação de serviço no setor de limpeza. E essas empresas normalmente elas pagam salários muito baixos, né? Eu gostava que fossem mais, mas são salários muito baixos. E as empresas de prestação de serviço elas têm custos muito altos, porque elas precisam de muita gente. E de repente tu vês o custo do salário a aumentar na ordem de 50%, mas tu não aumentaste contratos, não aumentou receita. Tudo se manteve igual, és completamente incapaz de poder sustentar os empregos dessas pessoas. É muito difícil. Então o Estado vier e dizer: você agora é empresa, paga mais 50% a essa pessoa, é o mesmo que dizer: vamos matar os privados, vamos matar a economia e nós, enquanto Estado, que nós somos os que pior pagam, vamos gastar mais dinheiro ainda. Então, se nós vamos gastar mais dinheiro ainda, o que é que nós vamos fazer? Vamos emitir mais dívida ainda. E essa emissão de dívida pública que nós tanto gostamos, ela serve para as duas coisas. Serve quando o Estado quer gastar mais dinheiro e serve também quando o Estado quer recuperar o dinheiro que ele colocou na própria economia ou que ele deixou se colocar na própria economia. E é controverso, parece ser um problema que nunca vai se resolver. Então é muito difícil. Tu tens aumento das taxas de juros,
aumento de inflação, aumento do salário mínimo, claramente uma desaceleração total na economia. É óbvio que vai acontecer isso, porque mais pessoas vão perder emprego, empresas não vão conseguir pagar, vai tudo down, e isso vai criar um problema muito grande. E agora nós nos colocamos na posição, o que é que eu faço com relação ao meu dinheiro, se por exemplo, mesmo que eu invista, eu vou começar a sentir diretamente essas coisas acontecerem comigo e vou sempre sentir que eu estou a perder dinheiro em vez de ganhar dinheiro de facto. O primeiro é que investir é melhor do que poupar, né? Nós temos que considerar que investir é melhor do que poupar. Então, se a gente está a investir, já é um bom começo. Mas depois temos que pensar qual é a estratégia de investimento que eu devo usar. Obrigado, Pureza, pelo badge. Qual é a estratégia de investimento que eu devo usar para poder fazer com que o meu dinheiro sobreviva a essas questões? Uma primeira coisa que vocês têm que saber é que vocês nunca podem ter todos os ovos no mesmo cesto. Ok? Vocês não podem estar 100% expostos ao vosso capital em Angola. É um erro gravíssimo. E mesmo que você esteja, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano investidor ele também não tem 100% do dinheiro dele em empresas americanas. Não, ele sabe que tem que ter uma parte do seu dinheiro em títulos da Europa, ele sabe que tem que ter uma parte do seu dinheiro investido em mercado emergente, uma parte nos países asiáticos. Ele tem noção disso e nós temos que ter essa mesma noção. Então, se nós temos o nosso dinheiro, nós não podemos dizer tipo, epá, eu só tenho que ter meu dinheiro em Kwanza porque isso de transferir dinheiro para fora ou investir em outros produtos é coisa de marimbondo. Não. Você tem que proteger o teu dinheiro. Então o que você vai fazer? Você aproveita ocasiões e divide o teu patrimônio. Você tem que saber, pá, se eu moro em Angola, tenho as minhas reservas de emergência em Angola, toda a minha exposição em Angola, talvez vou ter pelo menos no máximo 70% daquilo que é o meu patrimônio em Angola. A outra parte do meu patrimônio vou investir numa economia que seja mais estável. Tá vendo? Mesmo eu que moro no Reino Unido, eu invisto aqui no Reino Unido. Mas o Reino Unido também está com uma inflação aí na ordem de 5%, que é também a maior inflação dos últimos 20 anos. Ou seja, o tomate aqui, as coisas também ficam mesmo, também tão caras. E depois tem a situação em que uma inflação de 5% aqui é muito maior do que uma inflação de 27% em Angola. Porque se aqui o normal é 2,5%, quando você vai para 5%, estamos a falar do dobro. É como se de repente tivesse uma inflação, olha, na ordem de 100%. E isto é complicadíssimo. Está tudo bem que eles ajustam os salários mínimos, mas é como nós dissemos inicialmente. A inflação não afeta todos os setores do mesmo jeito. E não tem como afetar todos os setores do mesmo jeito. Então, nós, enquanto investidor, devemos olhar nisso. Ok, eu tenho que ter uma parte do meu patrimônio investido no estrangeiro, ou pelo menos ter uma exposição de ativos que afetem o estrangeiro. Infelizmente, deixa eu beber aqui água. Não, mas acho que vou precisar daquela cena dos lábios. Atira. Então, infelizmente, atira aqui. Se estou a tirar também, meu Deus, caiu aí, pronto, não dá certo. Aqui mesmo não é para ser jogador. Infelizmente, o que eu ia dizer? Quando nós olhamos para o nosso dinheiro, no nosso mercado, nós não temos, por exemplo, as instituições financeiras em Angola a oferecerem exposição para investimento no estrangeiro. Não existe, por exemplo, assim um banco que ofereça investir no índice da Europa, investir no índice da América, da Ásia. Infelizmente no nosso mercado não existe isso. Mas o dinheiro limpo, sim, acontece, tá? Agora tem que vocês viver isso aqui. Infelizmente não temos. Então temos que ser nós mesmos a aprender como é que nós vamos trabalhar com o nosso dinheiro para que ele possa sobreviver aqui ao longo do tempo. Não vou fazer promo dessa cena que um gajo usa no lab, ele não me paga. Oh, mas está a aparecer. Ok? Então temos que ser nós mesmos a nos colocar numa posição de investir no estrangeiro. Depois, com relação aos nossos kwanzas, o que é que nós vamos fazer? Com relação aos nossos kwanzas, nós vamos investir naquilo que for de acordo ao nosso perfil de investidor. Nós precisamos primeiro conhecer qual é o nosso perfil de investidor, o que é que eu estou, qual é a minha apetência ao risco, quanto é que eu estou disposto a perder.
e tudo mais. A maior parte dos nossos investimentos em Angola são de renda fixa, mas nós já temos vários fundos de investimento em renda variável também, tá? Então, se nós formos olhar em Angola, qual é a estratégia que funciona? O marido diz que é porque o tema está bom. Obrigada, Sandra. Nós vamos olhar em Angola, a estratégia que funciona é a estratégia que pode fazer frente à inflação. Se a live está boa, vocês têm que partilhar, pessoal. Vocês têm que partilhar, para nós temos aqui 200 pessoas. Se tivermos 200 pessoas, acho que eu dou um presente aqui às pessoas, tá, amor? Se tivermos 200 pessoas, eu dou um presente aqui a todo mundo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que usar uma estratégia em Angola que bate de frente com a inflação. Uma estratégia que põe peito na inflação. E a única forma de pôr peito à inflação é olhar para como a inflação funciona. Então, nós vimos que a inflação ela é acumulada, por exemplo, nós temos que olhar para um aspecto que chama, por exemplo, inflação homóloga, tá? Inflação homóloga é, por exemplo, se você reparar na inflação, olhar assim para o preço de um produto há um ano atrás, quanto é que ele está hoje. Isso é o que a gente chama de inflação homóloga. E se vocês repararem mesmo ao detalhe nesse tipo de inflação, vocês vão ver, disparou, provisório, aumento de curto prazo e Angola já se encontra em problemas completamente... Nós até já falamos sobre isso. Vocês vão ver o quão os produtos subiram, né? E depois quando vocês olharem para aquilo que é a inflação acumulada, que é o efeito que a própria inflação traz dos anos anteriores, vocês vão perceber que a inflação funciona a juros compostos. Então, se a inflação funciona a juros compostos, eu, enquanto investidor, tenho que, no mínimo, investir também a juros compostos. Estás a ver? Porque senão eu jamais vou conseguir bater a inflação, é impossível. Por que acontece? Vamos supor que eu invista num título de 5 anos, tá? Eu investi num título de 5 anos com uma rentabilidade de 22% ou 23%. Depois eu olho com a mais-valia, se calhar a minha rentabilidade vai ser 25% no final. Então eu investi para 5 anos, eu ganhei 125%. Se eu tiver uma inflação de 25%, onde é que eu vou fazer isso? Se eu tiver uma inflação de 25% e eu tiver também uma... Deixa eu só tirar isso daqui. Onde é que eu tenho isso? Não tenho aqui, não vejo aqui. Mas se eu tiver uma inflação de 25%, e eu também tiver uma taxa de retorno de 25% todos os anos, o normal seria dizer, epá, eu acho que eu tive 0 a 0. Por quê? Porque eu ganhei 25% e também o meu dinheiro desvalorizou 25%. Só que na verdade não. Porque isso seria, deixa eu anotar aqui, 1.25 dividido por 1.251. Só que na verdade não. Por quê? Porque a inflação acumulada, ela é a juros compostos. Então, enquanto tu estás a olhar para uma rentabilidade anualizada de 25%, a inflação de 5 anos acumulada não vai ser 25%. Não vai ser 125% em 5 anos. Vai ser bem superior. Vai estar na ordem dos 240 ali, dos 210. Por quê? Porque a inflação acumulada atua a juros compostos. Então, a única forma de você fazer com que o teu dinheiro, depois desses 5 anos, valha a mesma coisa, não é nem sequer investir numa taxa que seja igual à inflação. É reinvestir aquilo que tu recebes de dividendos. Porque se tu reinvestes um dinheiro que você ganhou sem trabalhar, sem aportar, nem nada, isso vai fazer com que no final das contas a tua rentabilidade seja muito superior. Então, vocês estão a olhar para os títulos do Tesouro em Angola, que pagam dividendos de... E olha que isso é uma aula de graça, pessoal. Isso é uma aula séria. Tá? Que pagam, por exemplo, a cada 6 meses, né, os títulos. Então, se você tiver uma rentabilidade num título de 22%, vamos olhar teoricamente para 11% a cada 6 meses. Então, se tu fores olhar aí para quantas vezes você pode fazer juros compostos, são basicamente 2 vezes. Então, se eu invisto em janeiro, recebo os meus primeiros juros em, sei lá, em julho, ok? O que eu posso fazer é reinvestir esse dinheiro que eu recebi. Ok? Porque se eu reinvestir o dinheiro que eu recebi, eu vou fazer com que no final o meu retorno seja muito maior.
Então, em vez de ser depois de 5 anos só os 125%, poderia ser na ordem de mais do que 200%. Por quê? Porque eu fui reinvestindo tudo aquilo que eu fui ganhando ao longo do tempo. E isso é importantíssimo que vocês validem, que a única forma de vocês sobreviverem a Angola é entenderem que precisam pegar numa parte do vosso dinheiro, e investir, e desses próprios investimentos reinvestir. Por isso vocês nunca podem pensar num negócio. Você tem um negócio, você é um empreendedor. Tudo que o negócio está a gerar, em vez de você tirar o teu prolabore apenas, você está a pegar e está a consumir o dinheiro todo do negócio. Você não tem o suficiente para reinvestir. Ou seja, o lucro, depois das despesas e tudo mais, você está a ficar só com o suficiente para comprar, teoricamente, a mesma coisa que tinhas anteriormente. É impossível. Você tem que pegar no lucro e tem que usar agora para comprar mais mercadoria. Porque se você usar o lucro para comprar mais mercadoria para o teu negócio, você vai gerar mais lucro depois. E quando você olhar ao longo do tempo, você vai ver que teve um lucro bastante satisfatório porque você foi fazendo o teu negócio crescer. No nosso dinheiro é a mesma coisa. Então, se eu, por exemplo, faço um depósito a prazo, vou falar um depósito a prazo porque é a coisa mais comum que nós costumamos fazer enquanto angolanos, tá? Num depósito a prazo, e eu receber, por exemplo, depois de um ano, vamos supor, 200 mil kwanzas, e eu pegar nesses 200 mil kwanzas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um Apple Watch, por exemplo. O que aconteceu? Eu guardei o meu dinheiro por um ano, recebi 200 mil kwanzas, mas esses 200 mil kwanzas eu já gastei. Agora eu só tenho de novo 1 milhão de kwanzas. Vamos supor que foi o que eu investi inicialmente. Só que esse 1 milhão de kwanzas que eu tenho agora vale 27% menos de quanto valia um ano atrás. Pô, não faz sentido nenhum. O ideal seria o quê? Eu pegar naquele dinheiro que eu ganhei sem ter que trabalhar, e em vez de gastar, voltar a investir. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Se nós formos fazendo isso com diversificação, sabemos que precisamos ter várias classes de ativos e compreendemos como essas classes de ativos funcionam, nós vamos saber como fazer as nossas alocações também. Por exemplo, alguém agora falou de criptomoedas. Criptomoedas, claro, são uma classe de ativos bastante apetecível e tudo mais, e todo mundo quer investir em criptomoedas. Mas são a classe de ativos, se calhar, mais volátil que existe no mercado. Então, para tu teres uma carteira de ativos em cripto, tu primeiro tens que investir aquilo que tu estás disposto a perder. E depois tens que investir um dinheiro com o qual você não conta para pagar as tuas próprias contas. Desculpa a redundância. Então, nem todo mundo tem capacidade financeira e perfil para poder investir em criptomoedas. Tu estás com o Bitcoin... O que é isso? Só hoje, tu tiveste o Bitcoin a descer 7%, a subir 9%. Ou seja, tu tens estes ativos de alto risco que tu não vais simplesmente investir porque eles estão na moda. Tu tens que entender toda uma situação. Por exemplo, os Estados Unidos estão com uma inflação muito alta. E o Fed já disse que vai aumentar as taxas de juros em 3 vezes esse ano. Quando tu tens taxas de juros altas nos Estados Unidos, o capital tende a migrar de outros países para lá. E as pessoas também pensam no seguinte: se a taxa de juros numa renda fixa, num investimento como títulos, por exemplo, vai estar em 3%, e eu posso ganhar com o mercado de ações na ordem de 6, 10%, mas também posso perder muito, que é o que está acontecendo desde o início do ano, uma perca já superior a 16%. Posso perder muito. O que é que eu vou fazer? Prefiro migrar o meu capital da renda variável, que é esse investimento em ações, criptomoedas e tudo mais, e fundos imobiliários e tudo mais, para a renda fixa. Então vou pôr o meu dinheiro onde? Vou pôr o meu dinheiro em títulos, ou então vou pôr o meu dinheiro em imóveis. Eles fazem muito isso. Então isso vai acabar fazendo o quê? Vai acabar afetando a própria bolsa de valores em si. Porque a inflação, quando tu tens níveis de inflação muito altos, tu tens... Vou explicar de forma simples para ver se conseguimos todos entender. Tu tens... Isso acaba afetando muito aquilo que são as empresas. Primeiro, por um caso muito simples. Muitas empresas funcionam alavancadas. Elas fazem constantemente empréstimos, tá? E se as taxas de juros sobem, agora os empréstimos também ficam mais difíceis de serem dados. Porque imagina que tu já tens tanta dívida, né? O teu credor vai dizer, pô, com essa taxa de juros,
com a quantidade de dívida que tu tens, tu talvez não consigas me pagar nessa perspectiva. Então, para ti, enquanto empresa, também vai ser mais difícil pedir crédito. Isso vai fazer com que as empresas que precisem dessa alavancagem para funcionarem, elas digam, vamos ter que diminuir a nossa produção para nós não ter que ir fazer créditos tão caros. E depois, quando nós investimos numa empresa, nós não investimos no valor dela hoje, nós investimos no valor dela futuro. E nós queremos trazer esse valor futuro ao valor presente. É tipo, olhar no que ela vai valer lá à frente e trazer aqui hoje. Só que hoje, se a inflação for muito alta, vai fazer com que essa empresa acabe valendo menos. Isso também faz com que a bolsa caia tanto. Então nós estamos num momento em que se vocês forem entrar para a renda variável, vocês vão perder muito dinheiro. Vai cair muito mesmo, vai cair muito. Vocês também não sabem a partir de que momento é que vai começar a subir. Então, se tu tens dinheiro, tens as tuas reservas todas que a gente já ensina no GIS, muita coisa sobre isso, tudo preparado. Tu sabes que o mercado sempre cresce. Então vai existir algum momento que o mercado vai recuperar. Tu só precisas estar pronto para fazer os teus aportes nesse momento. Para mim, criptomoeda está baixa. Para mim é crypto winter. É a oportunidade de eu comprar mais. Por quê? Porque eu estou organizado financeiramente para viver momentos como estes. Então, quando tu vais investir, quando eu falo, por exemplo, vais diversificar os teus ativos e colocar um pouquinho lá fora, é numa classe de ativos que vai de encontro ao teu perfil de risco e todo o teu momento de vida e a tua condição. Não é simplesmente eu vou fazer isso porque é o que todo mundo faz, porque pode ser extremamente perigoso. Então, enquanto investidor, tu tens que perceber que o teu maior objetivo é bater a inflação. Porque nesse momento, por exemplo, Euclides, eu não transfiro dinheiro para os Estados Unidos. Eu prefiro ter o meu dinheiro em Kwanza. Por uma questão muito simples. Eu estou com o Kwanza a apreciar com relação ao dólar e eu estou com taxas de juros muito altas no meu país. Então, numa situação normal, numa economia que fosse uma economia de respeito, nós íamos ver capital estrangeiro todo a migrar para Angola. Íamos ver o pessoal do Zimbábue, do Brasil, de Portugal e todo mundo a investir em Angola. Porque, se eu estou aqui no país do euro, né? Por exemplo, eu estou na Tuga e me sobra 1000 euros por mês, que hoje são, sei lá, 620 kwanzas por aí por euro, então vamos falar 62 mil kwanzas, vamos arredondar para 65 mil kwanzas. Então eu tenho 650 mil kwanzas ali por mês. Eu posso ir para Angola, investir numa taxa de 22%, para depois no final do ano ir receber ali em torno de 100 e tal, 200, 100 e tal mil kwanzas. Mas depois, quando eu passar esse tempo e eu converter esses meus 1000 euros, meus 1000 euros que eu tinha convertido anteriormente em kwanza e passá-los de volta para euro, se houver de facto essa apreciação do kwanza, o que é que vai acontecer? Os meus kwanzas que eu vou receber depois, podem ser se calhar uns 800 mil kwanzas ou qualquer coisa, vai servir para comprar muito mais do que anteriormente. Então, é como se eu tivesse investido 1000 euros e às vezes ganho 400 euros. Por quê? Porque para além da taxa de juros que eu tive, eu também tive uma apreciação muito significativa da moeda. Então, se nós continuarmos a ter essa apreciação, é excelente para nós enquanto investidores. Estamos a olhar aqui para uma boa possibilidade de depois pegarmos nos nossos kwanzas e investirmos depois. E o mesmo aconteceu, nós sempre falamos no dinheiro limpo, o ideal é que você tenha o teu patrimônio dividido. E todo mundo sempre disse a nós, não, você é maluco, esse kwanza que só desvaloriza, vou mandar todo o meu dinheiro para a Europa. E várias pessoas fizeram transferência de todo o seu patrimônio há pouco tempo, quando o euro estava na ordem de 80 mil kwanzas. Num momento como esse, eles iam conseguir comprar quase 25% a mais de euros do que eles compraram anteriormente. Então isso faz uma grande diferença quando você vai montar a sua estratégia. Então você sabe que, estando na Europa, como estando em África, em Angola, você vai ter sempre riscos associados. O que você deve saber é uma estratégia para que esse risco possa estar equilibrado e possa ser controlado, né? Então, dentro daquilo que é, repito, o teu perfil e daquilo que é o teu plano de longo prazo, você vai montar uma estratégia, você vai montar uma carteira de investimento que faça sentido para você. Ok? Porque senão não é só seguir. Ouvi falar que Bitcoin é o que está, vou investir em Bitcoin. Ouvi falar de títulos do Tesouro, vou investir em títulos do Tesouro. Então vou comprar título indexado. Mas se o Kwanza tiver valorizado tanto,
o teu título indexado vai te fazer perder dinheiro. Vai te fazer perder muito dinheiro. Em vez de ganhar dinheiro, vais perder muito dinheiro. Indexar é bom quando você está numa tendência de desvalorização. Isto é importante, nós temos em conta enquanto investidores, tá? Então, vocês devem perceber, sob todas as hipóteses, que a única forma de vocês vencerem a inflação é criarem novos hábitos de consumo. Vocês precisam criar novos hábitos de consumo. Vocês precisam ganhar muito mais do que vocês gastam. Vocês precisam gastar menos do que atualmente vocês já gastam. Porque nós podemos, de repente, estamos a acordar em 2022, em dezembro, a inflação de 50%. Nós podemos, em 2023, estar a acordar com o câmbio foi de novo nos 100 mil kwanzas por cada dólar. Existem muitos fatores que podem influenciar isso. O preço do petróleo agora também baixou mais, agora está a 30. Então tu, mesmo não sendo economista, tens de olhar para essas situações todas. Tens de tentar entender o que é que se passa quando você vai no multicaixa e não tem dinheiro. Você diz, mas por que no multicaixa nunca tem dinheiro? Por que eu venho aqui e tem essa fila interminável? Por quê? Epá, o que é que se passa? Ah não, vais ouvir várias coisas. Mas pode ser uma medida política para diminuir o excesso de moeda em circulação. Se o Estado precisa diminuir o excesso de moeda em circulação para ver se baixa a inflação, obviamente eles vão dificultar cada vez mais o levantamento de cash. E você também já não vê tanto cash, dependendo de classe social que você está, você já não vê tanto cash como você via antigamente. A ideia é o que? É bancarizar cada vez mais a população, é tornar o sistema cada vez mais nos meios automáticos de pagamento, porque existem medidas que você sozinho está a olhar, tem que tentar entender, tem que tentar ver que vantagem é que eu posso tirar desse aspecto e tudo mais. Alguém perguntou sobre NFTs. NFTs são uma boa, uma excelente opção de investimento. O problema é como você vai identificar um projeto que seja de facto bom. Não é qualquer NFT, porque existem vários NFTs que não valem bullshit nenhuma. E os grandes projetos de NFTs, talvez você não tenha nem sequer metade do poder financeiro para poder entrar neles e validar. NFT ainda não é mainstream, né? E por não ser ainda mainstream, várias coisas podem acontecer. É claro que tem uma boa que é o mercado de criptos no geral está a descer, mas os NFTs estão-se a manter de certa forma. Só que ninguém sabe se isso vai ser contínuo, se isso é consistente de fato, isso é uma coisa nova. É claro que nós todos acreditamos que as criptomoedas são o futuro e não tem como, é inegável. Tu tens um dinheiro que é independente, descentralizado de qualquer órgão bancário central ou de qualquer estado. Então, eu, particularmente, sou investidor ativo em criptomoedas. E aconselho a vocês também a investirem em criptomoedas, mas jamais mais do que 7 a 8% do vosso patrimônio. Ok? Entendam que vocês não podem colocar mais do que 10% do vosso patrimônio porque é muito volátil. Eu conheci muita gente extremamente gananciosa, e essa ganância fez com que eles me dissessem com certeza que quando o Bitcoin chegou a 70 mil dólares ia subir para 150. E eles pegaram, colocaram 100 mil dólares investidos em Bitcoin. E o Bitcoin hoje está na ordem dos 30 e tal mil dólares. Então é para verem o quanto é que essas pessoas perderam. Por quê? Porque colocaram demasiado dinheiro no ativo sem uma estratégia correta. E as estratégias a gente ensina todos os dias nos nossos meetings privados e tudo mais, tá? Então, eu queria que vocês percebessem isso. Queria que vocês entendessem de facto a importância de, enquanto investidores, vocês terem acesso ao entendimento de mercado, terem acesso a perceber como é que isso afeta diretamente aquilo que é a vossa estratégia e, claro, que vocês tivessem noção de que investir é necessário. Que independentemente de onde você esteja, do que você faça, você precisa ser um indivíduo que vá lá, que investe e que entenda os fatores. E é baseado também no facto de a gente saber da necessidade das pessoas que nós criamos o GIS. O GIS é um curso e nós estamos no início da jornada, tá? É um curso que ensina as pessoas a investirem e a cuidarem melhor das suas finanças pessoais, tá? Eu vou colocar aqui um pin. Nós temos as inscrições abertas do GIS. Vocês podem ir para o site agora
Vou tirar aqui os comentários por instantes para vocês prestarem atenção a isso. Vocês podem ir... só que se eu tirar os comentários, vocês não veem o site. Pronto, deixa turn on, ok? Vocês podem ir para o site que é www.gis.ao e vão garantir a vossa vaga no GIS. Que o GIS tem outras fases que estão já a caminho também. E você vai aprender tudo isso que a gente falou aqui ao detalhe. Você vai aprender a fazer cálculos, você vai aprender a investir o seu dinheiro, você vai aprender a se proteger de inflação, você vai aprender ao detalhe uma estratégia para investimento em juros compostos, você vai aprender ao detalhe como funciona o mercado de dívida em Angola, como é que funciona o mercado de renda variável em Angola. Você vai ter toda a informação necessária para que você monte uma estratégia que seja de facto funcional, tá? O curso está no website. O curso está disponível para qualquer pessoa, independentemente do teu nível de entendimento de mercado. Nós tentamos ensinar do mais básico até o mais avançado. O curso está avaliado em 88 mil kwanzas, então você vai ao site, entra lá, faz a tua compra. Tem vários métodos de pagamento. Se você mora na Europa, tens PayPal, tens transferência. Se você mora em Angola, podes pagar por transferência ou por referência. Então você tem lá um pagamento automático por referência. Se você pagar por referência, logo que pagar vai receber logo um e-mail com as coordenadas de inscrição à plataforma e vai poder logo entrar e tudo mais. Se você pagar por transferência, vai ter que nos notificar para nós podermos ativar a tua conta, tá? Então a melhor forma de pagamento é certamente por referência. E ali vocês vão ter todo o conhecimento. E fora isso, vocês têm 1 ano de acesso à plataforma, 1 ano direto, vocês vão poder estar na plataforma. Vocês têm reuniões ao vivo comigo para discutir vários assuntos a cada 45 dias. E vocês têm também uma comunidade, vocês têm material de apoio e vocês têm free ticket para muitos eventos que a gente possui privados e descontos para outros eventos que a gente vai ter. Então, nós vamos lançar vários projetos, dentre os quais vamos lançar aqui uma coleção de NFTs do Dinheiro Limpo, em que só as pessoas que estão envolvidas na nossa comunidade é que terão acesso. E temos uma margem de conhecimento fantástica. O curso não é ao vivo, o curso é gravado. Você pode assistir quando quiser, no seu tempo, tá? E o bom do curso é que você, mesmo que bloqueie a tela, você pode ouvir como se de um podcast se tratasse. Nós desenvolvemos uma plataforma fantástica. As pessoas que estão dentro da plataforma podem viver. O curso, você pode fazer o curso, talvez, em 3 dias, 1 semana, depende do quão ágil você for. Mas você vai ter suporte durante 1 ano, você vai ter atualização de conteúdos e você vai ter outros benefícios relacionados que só são válidos para quem é membro das nossas comunidades, tá? Então, eu super recomendo. Tenho aqui as pessoas a dizerem que estão a amar o GIS, que o GIS é top e tudo mais. Eu vou até abrir aqui para vocês, deixa só eu fechar aqui isto. Vou abrir para vocês aqui no iPad. Talvez vocês consigam dar uma olhada. Deixa-me abrir aqui. gis.ao, que é para vocês verem como é que funciona a inscrição. Vocês têm um site assim. Vocês podem entrar aqui e conseguem validar a vossa inscrição, tá? Vocês, quando clicarem para fazer o vosso pedido, vão cair para uma página em que vocês vão poder colocar os vossos dados pessoais, os dados de compra. E uma vez que validarem a compra, vocês recebem tudo isso no vosso e-mail e vão poder fazer parte da nossa área de membros e ter acesso a todos os benefícios que a gente oferece e ainda vai oferecer. Principalmente esse final de mês e o princípio do próximo mês, vamos ter vários benefícios. Então tu entras numa plataforma parecida a isso, parece um Facebook, estás a ver? Onde tu depois fazes um clique e tu entras direto no curso e tens acesso às aulas todas aqui e tu podes assistir às aulas todas aqui. Tens material de suporte, por exemplo, se tu fores ver, eu entro para uma aula e tu fores ver a qualidade do nosso material de suporte, tu clicas aqui e tens logo um material de suporte que vai te explicar tudo o que tu precisas saber sobre a aula que tu tiveste. Então, talvez tu não tiveste tempo de tomar notas e tiveste, sei lá, numa viagem de carro ou alguma coisa assim parecida, tu já sabes que podes fazer isso. Tens um espaço para dashboard, tu podes colocar o que tu pensas, tens alguma dúvida, escrever alguma coisa. E nós conseguimos ver todas as atividades do que os outros fazem também. Aqui, por exemplo, são as atividades dos membros, os comentários e tudo. Funciona
praticamente como se fosse um Facebook, mas para ensino direto. Então é uma plataforma muito boa e que eu tenho muito orgulho de estar aqui junto do Dinheiro Limpo a partilhar para vocês, tá? Então, recomendo que vocês tenham acesso ao GIS e que vocês tenham acesso a esse conteúdo também. Por exemplo, essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas o pessoal do GIS vai ter acesso a essa live e vai poder assistir lá toda. Então, Zidane, vai lançar essa live, vai lançar as lives passadas já que nós temos agendadas. Estas lives vão direto para o GIS e vão estar lá como um bônus para o pessoal que esteve connosco. Outras lives que a gente já fez vão estar lá como bônus também. As nossas lives de quinta-feira sempre como bônus. As reuniões ficam guardadas. A gente quando algo muda no cenário econômico, a gente também vai tentar ajustar o nosso próprio conteúdo. Então temos aqui uma linha de evolução muito grande. E o melhor de tu estás no GIS é que o GIS é um curso de desenvolvimento. Ou seja, nós criamos um preço de 88 mil kwanzas para que isso pudesse servir para a maior parte das pessoas. Mas é claro que o curso serve para tu começares e marcares grandes passos dentro daquilo que são as tuas finanças, mas ainda existe muita coisa por se aprender. Então, há conteúdos que nós vamos lançar e cursos só exclusivos para quem já é membro da comunidade GIS. Nós temos 2, 3, 4, 5 partes de GIS já planeadas para saírem esse ano. E depois, quem já é membro da comunidade, para os outros produtos que a gente tem, vai acabar recebendo descontos enormes. Obrigado, Dinamen, pelo badge, tá? Obrigado. Quando vocês compram badge, vocês validam o trabalho de quem está aqui desse lado. E não é nem só pela questão financeira, mas é que o pagamento é o elogio mais sincero. Então você quando paga, mesmo seja $1, 2, 3, 5, eu sei que você gostou do conteúdo que fez e é uma forma de gratificar toda uma equipa. O que a gente faz com o dinheiro dos badges é algo que nós já dissemos aqui publicamente. Nós compramos livros e fazemos as lives sobre os livros. Então nós já arrecadamos, vamos sempre arrecadando dinheiro nas lives e vamos sempre comprando um livro. Deixa-me só beber aqui água. É claro que um dia quando alguém doa $1000, né, não vamos comprar livro de $1000. Vamos fazer outras coisas para a equipa. Mas é sempre um prazer enorme estar aqui convosco e partilhar o que a gente sabe e o que a gente tem aprendido também, porque a verdade é que nós somos estudiosos do mercado e ensinamos aquilo que fazemos na prática. Então, quando tu fores do GIS, tu vais aprender as coisas de uma forma diferente. Porque nós temos uma preocupação diferente, porque nós falamos aquilo que fazemos. Só conseguimos falar aquilo que fazemos e do jeito que percebemos e fazemos e funciona. Então todos os métodos que nós vamos deixar são aqueles que fazem sentido de facto, tá? Então obrigado a todo mundo que esteve aqui na live. Teve uma decisão correta, foi a melhor decisão que podia tomar, que é estar aqui conosco hoje. Está de parabéns todo mundo que teve. Estou a ver pessoas a comprarem o GIS, porque eu recebo as notificações aqui e estou a ver notificações tanto de pagamento como notificações de inscrição. Então, parabéns a todos aqueles também que vão ter o prazer de juntar-se à família GIS. Então, todos de parabéns. É a melhor decisão que vocês tomaram. Quem, por alguma razão, ainda não se juntou ao GIS, eu aconselho que o faça. Faz. Nós várias vezes já tivemos reuniões com a equipa a dizer: Euclides, tens de fechar o carrinho do GIS. Já temos alunos suficientes. Fecha. Mas eu digo sempre: eu não posso fechar ainda, porque eu sei que mais pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento, precisam de crescer, precisam de entender tudo isso. Então, para nós é um prazer enorme contribuir. É muito sobre a nossa contribuição, sobre aquilo que a gente entrega, sobre também o caráter social, além da parte financeira, é muito sobre contribuir. Nós somos investidores e nós vivemos dos nossos investimentos atualmente e dá-nos um prazer transmitir qual é o método, não é uma fórmula, mas o método que a gente tem seguido para poder sobreviver ao longo desses tempos. Porque se tu olhas e tu vais ver numa altura em que carteira pública de investimentos caiu 20%, tu tens de ter outros ativos que salvaguardem aquilo que é o necessário para tu te manteres. E é isso que a gente faz. A gente vê o que é que está acontecendo ao detalhe, a gente explica, a gente analisa, a gente partilha. Então, é fantástico. Eu tenho o link na bio, eu tenho o link do GIS na bio, então basta você sair da live e logo para a minha bio clicar, vai te levar direto ao site do GIS, tá? E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham desfrutado bastante desse nosso tempo juntos também, tá?
E é assim, até a próxima quinta-feira estamos juntos. Na segunda-feira tem Dinheiro Limpo Podcast no YouTube. Se você não segue o nosso canal do YouTube, vai aproveitar, já tem lá muito conteúdo denso e vai entrar muito conteúdo essa semana também. Então, olha, vamos juntos porque sozinho é mais difícil e valoriza a sua renda, tá? Tchau, tchau.